Qual foi a última vez que você fez algo por você? Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e aqui nesse canal eu faço reflexões baseadas em experiências que eu passei ou que estou passando. E hoje a gente vai bater um papo sobre auto-amor, autocuidado. Essa história de auto-amor, autocuidado, isso é muito sério. Porque muitas vezes a gente se preocupa com todo mundo, a gente cuida de todo mundo, né? Mas a gente esquece do principal, a gente mesmo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu cuidei das outras pessoas e me deixei de lado, me abandonei. E eu lembro que uma vez, na cadeira do dentista, hein? Olha só que doideira. Eu senti uma dor de dente, eu fui obrigada a cuidar de mim, porque eu não estava suportando mais a dor. Aí, no momento que eu sentei na cadeira do dentista, eu senti uma paz, uma alegria que me invadiu. E eu comecei a rir sozinha. O dentista ficou olhando pra minha cara, pensando, essa mulher tá doida, né? Aí eu acabei meio que desabafando lá com o dentista. Olha só, um dentista, né? Tava parecendo um psicólogo, porque eu acabei enchendo os ouvidos dele lá, coitado. Mas sabe o que aconteceu? Porque eu estava tanto tempo cuidando dos outros e me deixando de lado, que naquele momento eu senti ali paz, que era o momento que eu estava cuidando de mim, cuidando de um dente, mas eu estava automaticamente cuidando de mim. Agora eu precisava disso. Eu senti essa paz, essa alegria, né, esse bem-estar na cadeira de um dentista. Até ajudou lá o tratamento, porque normalmente a gente não gosta de dentista, tem medo. Mas eu estava tão bem comigo mesmo naquele momento que eu nem senti agonia com o motorzinho, com nada. Eu estava muito bem. Parecia que eu estava na cadeira de um psicólogo. Aí depois que eu cheguei a casa, eu comecei a me questionar. Eu dei risada, né? Várias vezes sozinha, achando graça da situação. Meu Deus, que louco. Eu senti paz na cadeira de um dentista, uma cadeira tão temida por muitas pessoas, né? Mas eu precisava sentir essa paz lá. Aí depois que caiu a ficha, que eu estava precisando de mais tempo comigo mesma. Eu poderia ter tirado um dia para ir passear no shopping, olhar roupas, mesmo que não comprasse nada, porque às vezes a gente não está podendo gastar. Agora, quando pode, é até bom tirar um dia para a gente comprar uma roupa nova para gente. Isso faz bem. Tirar um dia para ir no salão, fazer as unhas, fazer o cabelo. E quando não dá, você tirar um dia para fazer isso em casa. Cuidar de você mesmo. Gente, isso faz um bem imenso. Mas eu não estava mais enxergando isso, que eu estava vivendo praticamente para as outras pessoas da família. E aparentemente estava tudo bem. As pessoas me viam ali, achavam que eu estava numa ótima. Mas assim que eu me via sozinha no meu quarto, eu desabava em choro. Eu estava estressada, irritada, estava começando a sentir dores de cabeça, dores no peito, o coração acelerado. Era tudo estresse. Tudo porque eu estava me dedicando extremamente às outras pessoas e não cuidando de mim. Não é errado a gente cuidar, ajudar as outras pessoas que precisam, mas a gente precisa tirar o nosso tempo, a gente precisa cuidar da gente, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém, não vai conseguir ajudar ninguém. E outra coisa, se acontecer alguma coisa com a gente, todo mundo vai seguir a vida. Basta a gente lembrar de pessoas que já faleceram, por mais que a gente tenha sofrido, a gente seguiu nossa vida. A vida parou? Não parou. Então, por que muitas vezes a gente espera cair doente numa cama para poder querer cuidar da gente mesmo? Por que a gente não tira um tempo para a gente ouvir uma música que a gente gosta? Ler um livro, ver um filme bom que a gente gosta também, mesmo que sozinha. Se não tiver companhia, a gente vê sozinha. Comer uma coisa que a gente gosta muito, né? Escolher aquela besteira da semana pra gente sentar ali sozinho e saborear. Só não exagerar, né, gente? Tô falando uma vez por semana fazer isso.
Às vezes a gente não tira nem meia horinha pra gente. Não é errado você tirar um dia para acordar mais tarde. Fale com as pessoas da sua casa. Olha, hoje eu vou dormir até mais tarde. Ninguém me incomoda. Não é errado. E as pessoas vão passar a te respeitar mais quando você começar a se priorizar. Eu sei porque eu já passei por isso. Quando eu não estava me respeitando, as pessoas também não me respeitavam. Então, quando eu comecei a dizer alguns nãos, as pessoas perceberam que eu estava me priorizando, estava me respeitando. Não é egoísmo. Muita gente pensa que é egoísmo. É você estar cuidando de você para poder dar o seu melhor para o outro quando ele precisar. Porque na hora que você cair de cama, talvez não tenha ninguém para estar ali cuidando de você. Infelizmente, gente, isso acontece. Só uma mãe que é capaz de fazer isso, de estar cuidando de você. E mesmo assim eu conheço mães que, por mais que amem seus filhos, elas não tiram ali tempo para cuidar dos filhos adultos, se eles precisarem. Então, você não trate de se priorizar, de se amar, de se respeitar, para ver onde isso vai dar. Eu já escutei muito isso e paguei um preço alto por não me escolher. Teve um dia que eu dei uma crise feia aqui no meu quarto, crise de ansiedade, de choro, de desespero mesmo, porque eu estava no auge do estresse, por não ter tido tempo de cuidar de mim, de relaxar um pouco, de fazer uma coisa que eu gosto. Eu estava me desrespeitando, dizendo sim para todo mundo e não para mim mesmo, porque é isso que acontece quando a gente diz sim para uma pessoa, a gente está dizendo não para gente. Convites que eu aceitava para ir nos lugares sentar com vontade, só para agradar as outras pessoas, parei com isso. Eu vou se eu sentir vontade. Chega, chega disso. E isso é libertador, quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue escolher a gente. Gente, é muito boa a sensação. Sem falar que quando a gente não consegue dizer não, aí que algumas pessoas abusam, porque elas não querem saber se você está cansada, se está estressada, se precisa do seu tempo. Elas querem resolver o problema delas. Para elas está tudo certo. Se você está aceitando, né? Era o que acontecia comigo muitas vezes. E isso acontece geralmente em família. E a culpa não é da outra pessoa, não. A culpa é da gente mesmo, que não se prioriza, não sabe impor respeito, limite. Aí depois a gente quer reclamar. Já aconteceu várias vezes. Eu com a minha mãe, eu discuti porque eu estava estressada e depois eu me arrependia. Mas o porquê? Porque eu estava o tempo todo querendo agradar, querendo dizer sim para tudo. E no final, eu não aguentava mais. Aí eu explodia, assim. E na explosão, muitas vezes, a gente fala coisas que não quer, a gente magoa outra pessoa. Então, não é melhor a gente dividir as coisas? Ajudar o outro, sim, ajudar um familiar que precisa. Ajudar o que precisa, não é sair fazendo tudo de qualquer jeito, como a pessoa quer, na hora que a pessoa quer. Não é isso, é ajudar. Se a pessoa realmente precisar. Imagine a gente quando está doente e vai ao médico. Imagine se um médico estiver doente, ali com febre, estiver mal, ele vai atender a gente mal, porque ele vai estar num estado ali de sofrimento. Então é a mesma coisa se você estiver estressada e querer ajudar outra pessoa. Você não vai conseguir. E para evitar o estresse, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E como que cuida da saúde mental? A gente tendo lazer, a gente fazendo coisas que a gente gosta. Todo ser humano precisa de momentos de lazer. Tirar um tempinho ali, às vezes meia hora que seja, para escutar uma música relaxante. Gente, ajuda muito, ajuda muito. Então é isso, gente. Espero que vocês consigam aí tirar o tempinho de vocês, se cuidarem, se priorizarem, se amarem. Até o próximo vídeo.